Olá, tudo bem, pessoal do bibliotecário da LMG? Nós temos prova agendada para o dia 28/5 e quem conversa com vocês é a professora Júnia Andrade, sou professora discursivas há mais de 2 décadas e a gente vai falar um pouquinho sobre o que ainda pode ser organizado até a chegada da sua prova, porque dá tempo de organizar, tá, gente? É claro que aqui eu não tenho pretensão de dar aula sobre o campo de vocês, não é isso. Mas é a visão profissional, a visão da experiência mesmo de provas de concurso público para tentar te alertar para alguma coisa que você não pensou, não é? Redirecionar o seu olhar para determinadas considerações que você não teve, etc. Então vamos lá. Primeiro a gente vai corrigir algumas questões que o aluno precisa considerar. O que ele tem que ter a primeira noção do que o espera. Teremos 8 questões discursivas, não é? E cada área na LMG tem uma orientação diferente. Não é que é cada área, mas a cada conjunto de áreas você tem uma orientação diferente. Por exemplo, a área de vocês lembra muito a do pessoal de consultor área 6, não por conta do assunto, não é isso não, mas a forma de exposição dos conhecimentos que estão sendo apresentados para a prova discursiva. Ou seja, muitos conhecimentos esparsos e todos os conhecimentos muito importantes. E aí o que a gente faz? Porque muita gente vem aqui e vai tentar bater essa bibliografia sugerida pela ordem. Só que essa ordem é meramente alfabética, ela não te passa nenhuma organização de conhecimento, nenhuma forma de se pensar esse material de um modo mais inteligente. A minha recomendação para o aluno é sempre olhar aqui para cima, ó, conhecimentos específicos. Por quê? Porque aqui, exatamente na disposição desses conhecimentos específicos, é que você vai entender o que a banca quer. Nós teremos 8 questões. Normalmente na prova de bibliotecário, o que acontece? Você tem uma questão de cada situação. Essa é a verdade. Porém, pessoal, o que a gente tem aqui nesse meio? Existem preferências. E a tendência da prova de vocês este ano é ser uma prova um pouco mais acadêmica, tá? Pela própria disposição dos assuntos. Vai ser uma prova um pouco mais acadêmica. A gente não deve ter uma prova tão decoreba assim. E uma das questões que são importantes que você tem que considerar é que essa bibliografia é sugerida. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a banca ela vai aceitar, se couber ela não fechar a questão, que você dê justificativas, por exemplo, com base em outras leituras que você tenha. Então ela te pergunta sobre um fenômeno da área da informação, por exemplo, da ciência da informação, e você sabe justificar com outra leitura que você teve, você não lembra muito bem da leitura que você teve aqui da bibliografia sugerida, mas você tem uma saída. Então isso é importante, tá? É importante você considerar suas saídas. É uma fase em que as pessoas não tiram notas altas, tá, gente? É uma fase que as notas são bem razoáveis. Não estou querendo dizer que este ano as notas serão bem razoáveis, mas tradicionalmente quando você tem muitas provas discursivas acontecendo num só dia no mesmo horário, as notas, em geral, em concurso público, são mais baixas mesmo. Portanto, se você fez a prova, aparecer uma questão mais difícil na prova, não perca coragem ali, não fique ansioso, não tenha crise, né, de ansiedade em função disso, porque naturalmente estará acontecendo com você e com praticamente todo mundo, tá? Então essa é a primeira dica que eu te dou aí de experiência, né, de estar nesse processo de discursivas para concurso há mais de 2 décadas, tá, gente? Então a gente já sabe o que acontece. Basicamente, quando você tem essas provas, o que você precisa pensar? O que você tem nas mãos? Olha, eu preciso ver o que o edital já me adiantou em relação à minha preparação. O edital deixou claro para mim que eu terei uma prova discursiva, né? E essa prova discursiva eu tenho uma reserva de até 15 pontos para a língua portuguesa, ou seja, essa reserva de até 15 pontos é para perda, tá, pessoal? É para descontar conteúdo, descontar nota. É imprescindível que eu não negligencie, certo, as regras gramaticais para questões de curta extensão. Sim, porque essas questões aqui são questões de curta extensão, 12 linhas, 14, 15, 16 linhas. E em questões de curta extensão, eu tenho que evitar as perdas gramaticais. Elas acontecem naturalmente, tá? Não é porque eu estou escrevendo menos que elas não vão acontecer. Acontecem. É claro que você vai ter menos erros de pontuação. A banca já sabe disso. Porque quando eu escrevo menos, eu uso menos a vírgula. Então, a banca só deu aqui, a valoração de menos 0,5 ponto, tá?
Em compensação, às vezes eu tenho que produzir um texto em que a banca me pede uma análise sucinta, eu tenho que ter capacidade de síntese. Aí a coisa pega um pouco. Fica difícil, às vezes, organizar um texto com as informações que eu quero apresentar, não é? E aquilo se torna mais difícil. Então eu vejo que em coerência, coesão, paralelismo, a banca já desconta um ponto. Tá vendo? Então não é difícil perder ponto em gramática, só que a gente tem que evitar, tem que brigar para evitar, tem que submeter texto à correção mesmo, né? Tem muita gente, ó, em turma de redação concurso, tem muita gente que não escreve, vai escrever na última semana, é besteira, porque na última semana você não vai assimilar essas regras com tanta facilidade assim. É melhor você escrever, lógico, na última semana, se você tiver uma correção, duas, tudo bem, sem problema algum, mas não as 5, eu quero fazer 5 de uma vez. É besteira. Você só vai escrever mal, correr contra o tempo e ter uma péssima notícia de que teu português está ruim. Então, e mesmo não sendo, tá? Mas é mais por conta da atitude que você tomou. Então você tem que evitar negligenciar essa parte, tá? Então isso aí é um aviso para quem gosta de escrever de uma forma mais objetiva, mais direta, a pessoa sempre sai ganhando. Saindo dessa parte que, né, a gente tem que chegar lá pronto, porque não vale a pena perder nota gramatical, é nota perdida mesmo, você dificilmente vai conseguir demover essa decisão do examinador. Você tem que começar agora, daqui para frente, a observar o que a banca quererá de você. Ora, quando a gente tem uma bibliografia muito esparsa, é bom que a gente faça, né, uma seleção horizontal dos materiais, reunindo os materiais pelas suas características. O material que fala de ciência da informação, eu reúno tudo aqui. Tudo bem? Um material que vai falar sobre gestão do conhecimento, eu vou reunir tudo aqui. Tudo bem? Certinho? Então isso é importante. E aí, quando eu fizer essa reunião, eu também posso observar, sair do mais geral para o particular. Começar por leituras mais gerais para particular. Isso vai ajudar um pouco você a entender qual é a dinâmica, para que lado a banca vai, tá? É uma saída. Outra saída que é interessante é você observar aqui. Em vez de ficar batendo, ticando essa bibliografia sugerida, é importante você olhar a disposição dos conhecimentos que a banca trouxe. Porque você vai observar o que está em primeiro plano. Isso tem acontecido com várias áreas, talvez vocês não tenham pensado nisso da mesma forma, mas a gente que é professor, não é, e que roda por quase todos os conteúdos, né, certo? Conversa com profissionais de várias áreas, o que a gente começa a notar? Que realmente determinados assuntos são preferenciais. Não é à toa que a banca os organiza dessa forma. Sempre os 4 primeiros assuntos, eles pesam muito na prova discursiva, tá? Você tem que ficar sempre, gente, é sempre, tá certo? Quando eu falo sempre, se amanhã você estiver fazendo outro concurso público e tem discursiva e conhecimento específico, observe os assuntos iniciais, porque são os principais. Eu não estou querendo dizer com isso que a banca pode não te cobrar uma lei de acesso à informação, tá? Ou uma LGPD. Ela pode cobrar sim, e deve cobrar. Ela deve dar um pulinho para cá. Tá certo? Por que a gente está falando sobre isso? Ora, por exemplo, está se discutindo recentemente no Brasil, é claro, é uma outra questão, mas vamos lá. Lá o que esteve guardado sob sigilo durante esse tempo todo que passou, né? Tudo bem que é do governo central, mas tudo que começa a ser muito atual e discursivo pesa, tá? Então eu falo para vocês, esse edital é de maio do ano passado. Tem um ano esse edital, basicamente. Então a gente tem que considerar que a gente ainda terá, né, como mecanismo aí de enfrentamento as coisas que acontecem mais recentemente. Você tem que ficar bem atento, tá? Até ali, até uns 20 dias antes da prova, isso chama bastante atenção. Então começou a se descortinar, por exemplo, no Brasil, essa questão do acesso à informação. Isso é importante. E começou a se discutir também a questão da informação e do Estado, por conta da questão do PL das fake news, tá certo? Que, bem ou mal, atravessa um pouco o nosso conteúdo, né? Tanto que vai falar da relação entre democracia, cidadania e informação. E de alguma forma, gente, o poder legislativo, os poderes de um modo geral, andaram se comunicando mal com o cidadão, porque houve uma comunicação que foi ruim. Se eu pensar os eventos do dia 8 de janeiro, eles se deram por ruídos mesmo de acesso à informação. As pessoas não tinham noção do que estavam fazendo.
né? É claro que eu não estou falando das pessoas que estavam cometendo crimes, eu estou falando de pessoas que realmente não têm nenhuma noção do que é uma democracia. Porque tem gente que realmente não tem. Tem gente, né, que é cínica, mas tem gente que realmente não tem. Então, as possibilidades da informação no poder legislativo, né, a importância, o uso de possibilidades, você tem a função, por exemplo, educativa do poder legislativo. E passa por essa questão da informação. Então, esse item 11 eu considero importante, tá certo? Bastante importante. Considero a informação especializada bastante importante, principalmente, né, a parte das coleções, tá? Aqui, ó, formação e desenvolvimento de coleções, tudo bem? A gestão das unidades de informação também é importante e a ciência da informação pesando, inclusive não só a ciência da informação, como também os aspectos de competência são muito importantes. E eu chamo a atenção de vocês pelo seguinte, toda vez que vocês estiverem estudando, vocês vão se lembrar de que essa bibliografia aqui é meramente sugerida. Veja que a banca te faz um alerta, vídeo item 13.1. Lá vai deixar muito claro, isso aqui é meramente sugerido, certo? Ou seja, a banca pode te cobrar alguma questão por fora. Ou se é meramente sugerido, vamos supor que ela apresente para você uma afirmação, quer que você justifique de modo sucinto aquilo ali, ou analise, né? Faça uma análise crítica de modo sucinto. De repente você não se lembra de um autor que está na sua biografia que possa suportar aquilo que você está falando, mas você sabe o assunto. Então você pode ficar com outro autor? Pode, porque a biografia é meramente sugerida, tá bom? Tudo bem? Então você pode e deve fazer uso desses mecanismos, tá? Isso é importante. Agora, pessoal, vamos lá. Agora na reta final, eu particularmente daria uma importância para a parte de ciência da informação, pela qualidade acadêmica de algumas questões, né? E aí, lendo, separando o material que eu tenho de ciência da informação, né? Separa, verticaliza, né? Começa do material mais geral, mais conceitual, até um material que vai trazer impressões mais particulares sobre isso, de tal modo que na hora que você começar a leitura aqui, quando chegar aqui embaixo, você já sabe o assunto, você só vai ler as particularidades do ponto de vista de determinado autor sobre esse assunto, tá? Por que falo sobre isso? Porque ciência da informação, gente, tudo que tem o nome de ciência tem uma preocupação com o futuro, né? A ciência ela traz soluções para o presente, sempre pensando em melhorar o futuro. E nós estamos numa era de um fluxo de informação muito elevado. Então, quer dizer, tem que considerar esse fator. Tem que considerar os fatores que vão definir o que se chama de sociedade da informação, certo? A questão, por exemplo, da qualidade dos dados que são ali colhidos, não é? A ciência tem que pensar o quê? Mecanismos de boas práticas, né? Para que esses dados possam dar margem a reuso, tá certo? Senão, você só faz ali a descoberta, o acesso e não há o reuso. Então, quer dizer, você tem que começar a pensar suas possibilidades. Além disso, vocês vão ver aqui, tá vendo que ela vai falar sobre a questão da profissão de bibliotecário, os desafios e oportunidades para o exercício da profissão na sociedade informacional na era digital. Gente, a gente está na era da inteligência artificial e há uma discussão muito profícua envolvendo o pessoal, né, da área de vocês e, por exemplo, os mecanismos de inteligência artificial. A gente sabe que, por exemplo, um chat GPT, por exemplo, né, um chat GPT, para que ele se volta? Né? Ele se volta para. Ele traz ali um mecanismo que, bem ou mal, coloca em desafio o próprio mecanismo de busca do Google. Né? E aí vão entrar questões éticas. Vocês vão ver que tem material de vocês que vai falar sobre a questão ética, tá? Aqui da parte de vocês. E qual que é o desafio? Ora, será que essa inteligência artificial ela vai substituir o profissional, né, de biblioteconomia? Será que vai substituir? Ou será que ela vai exigir uma outra formação, né, outros mecanismos de você tirar aquele conhecimento que está ali fossilizado, né, e as pessoas se tornarem um pouco mais flexíveis, mais abertas à questão, por exemplo, da análise da qualidade dos dados que são colhidos, os mecanismos de boas práticas nesse sentido, né, a questão da auditoria, porque, por exemplo, você pega um mecanismo de produção, né, de informação, como esses robôs, né, que são esses chats, aquilo ali segue um roteiro,
certo? Um roteiro. E não há, muitas vezes, uma auditoria em cima daquele roteiro, né? Então, você precisa do humano ali atuando. E aí a banca pode sim trazer uma questão sobre isso, tá, gente? Não precisa de você ter artigos comentando sobre isso, mas ela pode partir de um aspecto de atualização e bater em cima como que isso traz desafios e que oportunidades, né, o profissional teria na área da sociedade da informação. Qual que é o papel do bibliotecário? Por que que este papel, de repente, é mais importante que o papel de um jornalista nesse momento? Tá? Para esse tipo, para uma inteligência artificial, vamos dizer assim, tranquilo? Gestão de unidades de informação, noções de planejamento estratégico, e aí entra a gestão de recursos humanos, de materiais, de ações culturais em unidades de informação. Gente, a gente sabe que o sucesso de uma biblioteca depende de gestão, da gestão do conhecimento. Vocês têm que se enxergar, eu falei isso para meus alunos no Turma de Geração Concursos, que é muito importante, a gente se enxergar como profissional daquele local que a gente quer tanto trabalhar nele. Se a gente não se enxergar, a gente não conseguir projetar a nossa mente para ali de tal modo que o nosso corpo amanhã esteja lá, a gente não vai estar. A gente é só mais um fazendo concurso, aí esperando outra oportunidade para fazer um concurso de novo. Então não é assim, tem que ter cabeça da pessoa que está ali dentro, tem que entender o contexto em que você está inserido, tem que entender, né, a sua biblioteca especializada, bem ou mal. Por quê? Porque é assim que se pensa. Você pensa, por exemplo, a LMG, poder público, certo? E o que se trabalha aqui? Você trabalha com planejamento. Tá? E que tipo de planejamento? Vários, mas você tem planejamento de longo prazo. Tanto que o planejamento legislativo é interessante que ele é sempre maior do que o planejamento do judiciário, do que o planejamento do executivo. Né? Naturalmente, o judiciário, porque lida ali com, né, muita coisa, as mudanças na justiça têm sido muito corriqueiras. Né? E o executivo, por conta do próprio processo seletivo em si. A LMG não deixa de ser, mas o legislativo ele tem aquela coisa de guardar a lei, não é? Então você tem planejamento, o próprio planejamento estratégico do poder da instituição administrativa da LMG, ele está previsto para finalizar em 2030. Mas como é que ele funciona, esse planejamento estratégico da Assembleia? Ora, ele é revisto de tempos em tempos. E aí as unidades administrativas vão fazer a sua revisão dentro do seu assunto de competência. Então, pessoal, a gente tem, quando a banca fala assim, noções de planejamento estratégico, não deixe de ler sobre isso. Leia, porque às vezes vai ser uma questão muito fácil, mas precisa ler, tá? Noções de gestão de recursos humanos, leia. Por quê? Porque faz parte da revisão da sua unidade depois. Então, por exemplo, você precisa no seu campo, né, ter uma noção muito boa de gestão do conhecimento. Por quê? Porque quando você pensa assim, sobre a economia do conhecimento, você tem mudança o tempo inteiro acontecendo no campo do conhecimento. E aí, para as bibliotecas terem sucesso, ou seja, serem mantidas, você tem que ter um bom entendimento, tá, de gestão do conhecimento. Para você pensar o quê? Uma série de desafios, como o caso de você cada vez mais agilizar o acesso à informação, né, facilitar esse acesso, se pensar recursos tecnológicos importantes, né, para o setor, a própria inteligência artificial pode ser associada aqui, né, quantas bibliotecas lá não tem lá sua personagem da vida, não é? Tem lá a menina do Magazine Luiza lá, que eu até esqueci o robozinho. Então, já tem muitos sites de bibliotecas que você tem lá inteligência artificial já trabalhando dentro daquele processo, né? Até mesmo porque os investimentos que precisam ser feitos, né? Mesmo vamos dizer assim, em termos de informação, tá certo? Ou seja, por exemplo, desenvolver sistemas que possam unir ontologias e semântica, por exemplo. Por quê? Porque se precisa pensar essas questões em todas as vertentes. Então eu considero aqui uma área interessante que você deve estudar. A questão das coleções também, por quê? Porque você está dentro da LMG, tem uma biblioteca especializada aqui, e essa biblioteca especializada, por mais que ela tenha uma política própria, essa política é sempre revista. E ela vai ser revista o quê? Sempre de forma protocolar. Então, de forma a começar pelos fundamentos que vão nortear a própria política. Aí você tem material aqui para baixo do seu que vai falar sobre isso.
né? Sobre esses fundamentos que vão nortear, né, essa política e vão nortear essa revisão. Ah, eu posso pensar, professora, em mecanismos, por exemplo, inteligentes como blockchain, não é, para melhorar a segurança das coleções, etc. Sim, sim, sim. Mesmo a banca não pedindo, às vezes você não tem a teoria, mas você tem um exemplo que está bem claro na sua cabeça e você consegue trazer isso para a prova. Isso é muito importante. É aquilo que eu falei para vocês. Vocês não terão resposta para tudo, mas têm a obrigação de ter saída para tudo. Às vezes falta teoria, o exemplo vem e faz o quê? E acampa aquela teoria segura e te ajuda a passar no concurso, tá? Bom, espero que essas informações tenham aclarado alguma coisa, né? Feito com que você possa aí nas suas últimas semanas trabalhar de uma forma mais inteligente, tá? Aí desejo ótima temporada de estudos.